A paz do Senhor Jesus. Nesse versículo Deus vai falar contigo, amém? E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu li aqui o versículo 34. Atos dos Apóstolos. Nós vamos saber que este livro, ele vai mostrar aqui os feitos e as grandezas e o poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que quando o Senhor escolheu a Pedro, lá no início, ele era apenas conhecido como um pescador simples. E quando o Senhor ali o escolheu e ele passou esse trajeto de 3 anos ali com o Senhor, aprendendo, vendo como Jesus trabalhava, aprendendo pela boca do próprio Mestre, do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, todos os ensinamentos, milagres, prodígios, libertações, Pedro pôde vivenciar e ser testemunha viva, não somente do início ali do trajeto do ministério do Senhor Jesus, mas como acompanhou todo ele e até o Calvário. Nós sabemos que Pedro foi um homem escolhido e a escolha de Deus para Pedro era não ser qualquer um, mas ser alguém que Deus usaria com grande poder e com grande graça. E nós vamos ver aqui que a escolha do Senhor Jesus não foi errada. Por quê? Porque em meio a erros, em meio a situações que Pedro viveu, e nós conhecendo um pouco pela palavra de Deus, que Pedro ele era um homem meio impulsivo, né? Ele não pensava muito e ele falava. Nós vamos ver Pedro se levantando falando que nunca ia se escandalizar com as coisas, que ele seria aquele que estaria do lado do Mestre. Aleluia. Nós vamos ver Pedro sendo usado por Deus e único e exclusivo sobre a revelação de quem era realmente de fato Jesus. E Deus usou a boca dele para dizer que ele era filho do Deus vivo, que ele era o Cristo. Mas também nós vamos ver Pedro negando a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver também Pedro largando a rede, largando o ministério. Quando? Ali em João 21, versículo 3, onde ele fala, bom, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas ele está indo para o céu. Então, o que me resta agora, aleluias, é eu voltar a fazer o que eu fazia antes, a ser pescador. E a gente entende, olhando o texto ali, que Jesus ele prepara todo um cenário para mostrar para ele, Pedro, não, o que eu disse sobre você, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, eu falei sério, tu não vais mais ser pescador de homem, tu vais ser pescadores de... Aliás, tu não vai ser mais pescadores de peixe, mas pescador de homem, assim como eu disse lá no início. Prova que quando Deus libera algo sobre a nossa vida, independente do que aconteça, você caminhando com o Mestre, você estando com o Mestre, vai acontecer. Aleluia. E a gente entende que o que Jesus falou sobre a vida dele aconteceu, porque o Senhor chama ele, prepara uma fogueira, prepara um alimento e começa a conversar com ele. Parece que eu vejo o Senhor Jesus falar, Pedro, você esqueceu? Esqueceu do que eu te falei lá no início, quando eu te conheci? Quando eu disse para você me seguir? Parece que eu vejo o mestre ali sentado. Estou aqui parafraseando, porque no texto não fala nada disso. E ele, entristecido, o texto também não fala que ele estava chorando, mas eu imagino ele ali triste chorando. É verdade, Senhor, é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala, tu me amas? Eu imagino o confronto. Eu imagino Pedro lembrando de tudo que viveu com o Mestre, de tudo que eles passaram, de todas as experiências, de quanto amor o Mestre os abraçou, os escolheu. Aleluia.
E ele fala assim: Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E ali Jesus lança sobre ele toda uma autoridade sobre a igreja. Nós sabemos que Pedro, com a descida do Espírito Santo, foi escolhido pelo Espírito de Deus para ali pregar e 3.000 almas se renderem a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Onde eu quero chegar? E aqui a gente já está vendo Pedro não só pregando, não só ganhando almas, mas sendo usado pelo poder de Deus. Esse homem chamado Enéas já fazia 8 anos que ele estava paralítico, em cima de uma cama. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro vai visitá-lo. E chegando ali, Pedro não fez aquela oração maravilhosa e não. Ele chegou com a autoridade que tinha sobre a vida dele, simplesmente disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aqui, com esse texto, lembrar algumas pessoas que o nosso Deus, ele não brinca de ser Deus e muito menos brinca de escolher alguém que não é para ser. Quando ele te escolheu, ele sabia exatamente que você seria aquilo que ele disse que você seria. Eu não sei em que área, meu irmão, minha irmã, Deus disse que usaria você. Porque para Pedro ele disse: você não vai mais pescar peixe, mas você vai pescar homem. Eu não sei o que Jesus liberou sobre você, mas eu quero aqui te lembrar que o que ele falou era tudo sério, era tudo verdade. E se você permanecer na presença dele, se você não se desviar, se você não mudar o percurso, se você não voltar atrás, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vai se cumprir. E talvez eu esteja aqui falando também com pessoas que voltaram atrás daquilo que Deus já disse sobre a vida dele. Mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que assim como Jesus montou todo um cenário na beira da praia para lembrar a Pedro que ele não estava mais no lugar certo, que o lugar dele não era ali no barco pescando peixe, mas era direcionando e levando um povo a Deus, ensinando sobre a palavra, pregando com muita autoridade o nome santo do Senhor Jesus e ainda sendo usado para curar. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito para todo sempre é Ele. Então, meu irmão, se levanta desse lugar onde você se encontra. Deus nesta manhã está dizendo para você: não tem nada perdido. Aonde há vida, há esperança. E nesta manhã eu quero te lembrar, tudo que eu falei sobre você e acerca de você não está perdido. Venho eu falar contigo nesta manhã. Levanta de onde você está. Saia dessa frieza espiritual. Venha para a minha presença. Porque quando você permanece na minha presença, eu te uso. Eu cumpro as promessas que eu falei a respeito de ti. Com Pedro não era diferente. Aleluias. Porque talvez você fale: irmã Inês, eu já errei tanto. Eu já saí tanto do caminho, eu já peguei. Mas Pedro também saiu da direção. Mas Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, conhece a fraqueza do homem e sabe que o homem precisa de que ele esteja impulsionando e lembrando: não, eu te chamei. Não, você é meu. Não está perdido. Você vai ser usado. Você vai pôr a mão e eu vou curar. Você vai liberar palavras proféticas e eu vou confirmar. Porque eu sou Deus. E eu não deixo os meus perecerem, caírem, se perderem pelo caminho. Porque Pedro aqui se encontrava perdido. A ponto de ter esquecido o que o Senhor falou. A ponto de dizer: não, agora o que me resta é voltar a pescar peixe. Aleluia. E Jesus aparece na praia para dizer: não, eu disse que você seria pescador de homens, de almas. Não se esqueça disso. Então, meu amado irmão, que Deus abençoe vocês com essa palavra. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Abençoe mais alguém que se esqueceu da promessa. Abençoe mais alguém que está aí perdido pelo caminho. Amém?